Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre frações equivalentes. Mas antes eu gostaria de pedir para você dar um like nesse vídeo, também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e caso você não seja inscrito, por favor se inscreva agora mesmo. Vamos analisar essas três imagens que nós temos aqui. Observe que cada círculo foi dividido em partes diferentes. Observe o primeiro círculo. Nós temos um círculo que foi repartido bem ao meio. Nós temos uma parte pintada do total de duas. Então, nós temos um meio. Na segunda imagem, nós temos duas partes pintadas do total de 4. Então, nós podemos afirmar que nós temos 2/4. No terceiro círculo, nós temos 3 partes pintadas do total de 6. Agora, observe uma coisa. Veja que 1 meio é igual a 2/4. 2/4 é igual a 3/6. Professor, como que essas frações são iguais? Dê uma olhada para os desenhos novamente. Observe que essa primeira imagem aqui, nós temos uma parte pintada do total de 2. Isto quer dizer que nós temos a metade pintada, ou seja, 50%. Agora, dê uma olhada nessa segunda imagem. O segundo círculo foi dividido em 4 partes e pintado 2. Você concorda comigo que 2 é a metade de 4 e que 1 é a metade de 2? Isto quer dizer que 1 meio ou 2/4 são equivalentes. Isto acontece também na terceira imagem. Veja que 3 também é a metade de 6. Isto quer dizer o quê? Que também ele corresponde a 50% do círculo. Então, o que são frações equivalentes? Frações equivalentes é quando nós temos frações em que a porção utilizada corresponde à mesma coisa. Se você olhar apenas para as partes pintadas, você vai observar que todas correspondem à mesma porção de cada círculo. Então, 1 meio será igual a 2/4 e 2/4 será igual a 3/6. Outra maneira da gente saber é, por exemplo, dividindo o numerador pelo denominador. 1 dividido para 2 dá 0,5. 2 dividido para 4 também dá 0,5. E 3 dividido para 6 também vai dar 0,5. 0,5 é igual a 0,5, que é igual a 0,5. Isto quer dizer que todas essas frações são equivalentes. Não há nenhuma fração maior do que outra. Vamos continuar. Escreva uma fração equivalente a: letra A, 2/4, que tenha denominador 8. Veja que a questão está pedindo para nós determinarmos uma fração equivalente a 2/4 e que esta nova fração vai ter que ter denominador 8. O denominador, você sabe, é o número que aparece abaixo da fração. Então, como que a gente pode resolver? A gente vai fazer o seguinte: 2/4 ela será igual a uma fração em que o denominador tem que ser 8. Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas maneiras para determinarmos esse número. Uma delas é desenhando a fração que ele nos deu. Nós vamos pegar um retângulo, dividir em 4 partes e pintar 2 para corresponder aos 2/4. Veja, 2 de 4 partes. Esse desenho ilustra a fração 2/4. Agora vamos fazer a mesma coisa com essa nova fração. Professor, mas não temos a fração. Mas uma coisa nós sabemos. Nós sabemos que o denominador é 8. Isto quer dizer o quê? Que nós vamos pegar um retângulo do mesmo tamanho desse aqui e vamos dividir em 8 partes. Veja só, aqui nós temos 2 partes. Ela foi pintada até aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pintar essas partes aqui até igualar a fração 2/4. Ou seja, nós vamos pintar até aqui. Nós vamos pintar as 4 partes até emparear com essa da primeira fração. Então, nós já descobrimos qual é o número que vai vir no numerador. Vai ser 4. Nós temos 4 partes pintadas do total de 8. Mas será que todas as vezes temos que fazer desenho para descobrirmos o resultado?
Não, existe outra maneira muito fácil. Vamos pegar aqui o 2/4 será igual a uma fração que o denominador tem que ser 8. Observe que aqui nós temos 4 e aqui nós temos 8. Então vamos pensar o seguinte, qual é o número que multiplicado por 4 resulta em 8? É muito fácil. Para a gente saber, poderia até dividir 8 dividido para 4, que dá 2. Por quê? Porque 4 vezes 2 é igual a 8. Se nós estamos multiplicando por 2 o denominador, é só fazer a mesma coisa com o numerador. Então vamos pegar o 2, colocar lá em cima e o resultado vai vir para cá para a gente descobrir o novo numerador desta nova fração que nós estamos procurando. Veja só, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Chegamos no mesmo resultado que nós já tínhamos chegado agora há pouco quando estávamos desenhando as frações. O que a gente fez? Simplesmente procuramos um número que pudesse multiplicar e chegasse nesse resultado. 4 vezes 2 dá 8. Como estamos multiplicando o denominador por 2, temos que multiplicar o numerador também pelo mesmo 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 4/8 é uma fração equivalente a 2/4. Lembrando, ele queria que o denominador fosse 8. Pronto, está aqui, 4/8. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer que a gente dê uma fração equivalente a 3/5 que tenha o numerador 9. Agora é o numerador. Então, vamos lá. 3/5 será igual a uma fração em que nós sabemos que o numerador, é o número que vai em cima, precisa ser 9. Como é que a gente faz? Observe que aqui nós temos 3, aqui nós temos 9. É só a gente pensar assim, qual é o número que eu multiplicar por 3 resultará em 9? Muito simples, é 3. Veja que 3 vezes 3 é igual a 9. E como eu já disse, o número que a gente multiplicar pelo numerador, nós vamos precisar multiplicar pelo denominador. Então é só multiplicar. 5 vezes 3 é igual a 15. Chegamos no resultado. 9/15 é igual a 3/5. Então a fração equivalente a 3/5 é 9/15. Ele queria que a gente descobrisse uma fração equivalente e que o numerador teria que ser 9. Está aqui, 9/15. Vamos para a letra C. Na letra C, nós precisamos encontrar uma fração equivalente para 21/18 que tenha denominador 6. Então vamos lá. 21/18 será igual a uma fração em que o denominador tem que ser 6. O que a gente pode analisar? A gente vai analisar o seguinte. Veja, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 6. Eu não vou conseguir multiplicar e encontrar o 6. Ah, mas eu posso fazer o contrário da multiplicação. Eu posso pegar esse 18 e dividir por algum número que encontre 6. Então eu só tenho que pensar assim, qual é o número que eu vou colocar aqui? Que 18 dividido por ele resulta em 6. Com certeza vai ser 3. Por quê? Porque 3 vezes 6 é 18. E 18 dividido para 3 vai dar 6. Fácil, não? Se eu estou dividindo o denominador por 3, o que eu vou fazer com o numerador? A mesma coisa, eu vou dividir por 3. 21 dividido por 3 dá quanto? Vai dar 7. Então, já chegamos no resultado. A fração equivalente para 21/18 será 7/6, ok? Você notou que nesta letra C, o que nós fizemos foi simplificar a fração? Observe, nós temos 21 e 18. O que nós fizemos? Nós dividimos tanto o 21 como o 18 por 3. 21 por 3 deu 7, 18 por 3 deu 6. O que nós estamos fazendo aqui é simplificando a fração. E vamos prosseguir para entendermos esse assunto melhor. Simplifique a fração abaixo. Como é que a gente simplifica? Nós vamos procurar algum número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Então, olha só, qual é o número que eu posso dividir 12 e 30? Veja que o 12 termina com 2, é par. O 30 também é par. Isto quer dizer que eu posso dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então, vamos procurar essa fração equivalente. 12
dividido para 2, ou seja, a metade de 12 é 6. E agora, 30 dividido para 2, a metade de 30 é 15. Então, nós encontramos aqui 6 quinzeavos. Esta fração que nós encontramos, ela é equivalente a esta fração dada. Aqui nós temos 6, aqui nós temos 15. Será que existe algum número que divide esses dois números ao mesmo tempo? Existe. Não é 2, porque o 2 aqui vai dar para dividir o 6, mas não vai dar para dividir o 15. Veja que o 6 dá para dividir para 3. E também o 15 dá para dividir para 3. Agora nós podemos encontrar mais esta fração equivalente a 12 sobre 30. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 6 e dividir por 3. 6 dividido para 3 vai dar 2. 15 dividido para 3 vai dar 5. Veja, 2 quintos. Era a fração que nós estávamos procurando. Então, simplificar a fração significa dizer que a gente vai simplificando, simplificando, até não dar mais para simplificar. Veja que não existe nenhum número maior do que 1 que pode dividir 2 e 5 ao mesmo tempo. Então, nós podemos afirmar que 2 quintos é uma fração irredutível. Não dá mais para simplificar. Espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Marco César. E se você gostou desta videoaula, dê um like nesse vídeo para ajudar o canal. Também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito, por favor, vai lá, se inscreva. Nós sempre estamos procurando criar vídeos para que você aprenda ainda mais. Então não deixe de se inscrever. Até a próxima videoaula. Tchau!